Fala galera do canal, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Muito bem, estou eu aqui vivo. Muito obrigado a todas as forças que vocês têm me dado aqui no canal. Confesso que a semana não está sendo fácil, mas estou eu aqui. E também prometo que eu não vou cortar o vídeo no meio ou no final, como eu fiz com o vídeo da Engie, certo? Me perdoem. Vou falar sobre o Bepan, foi um pedido de um seguidor aqui do próprio TradingView. Até o nome dele eu estava aqui, Albert Sampaio, me pediu usem 5 e Bepan 4, certo? E finalmente, apesar de foi uma das ações que eu mais recebi críticas, foi o Bepan, por falar que ela poderia alcançar os níveis de 7,59 a 7,21. Continuo achando que vai alcançar, agora óbvio, mais próximo desse nível, desses níveis, né? Tanto de 7,21 como de 7,59. A ideia que eu quero trazer para vocês é que ela perde a tendência de alta no curtíssimo prazo, né? Não é novidade para ninguém, e eu vou desenhar para vocês aqui o que é tendência de alta no curtíssimo prazo. Ela se define dessa maneira aqui: subiu, desceu, expande, lateraliza, expandiu. Legal. Nesse momento nós temos o que? Fundo, certo? A partir do momento que, enquanto toca meu celular aqui, rompe o fundo, rompe esse fundo aqui, já era a tendência de alta do curtíssimo prazo, certo? Curtíssimo prazo é tudo que acontece, na minha opinião, entre o dia, não depois do dia. Então, entre um dia, ela perdeu. Então, a tendência da soma desses dias aqui de baixa foi mais forte do que a pressão da compra desses caras daqui, tá certo? E a partir desse rompimento, alerta ligado, sem dúvida nenhuma, porque aí toda a movimentação de baixo para cima em relação a essa região passa a ser resistência, e é isso que aconteceu, certo? Como eu não tinha suporte nenhum dos meus pontos aqui, não tinha nenhum tipo de suporte nessa região, eu nunca tive interesse em negociar aqui, né? Só tenho suporte nessa região, tá certo? Então nessa região aqui eu acho que deve vir uma energia compradora de novo, né? Só que agora a gente já tem todo um histórico bem desenhado no nosso gráfico, né? Que histórico é esse? Bom, o banco PAN, na pior das hipóteses, certo? Ele vai completar, na minha opinião, todo esse fluxo aqui. 5,49. Pior das hipóteses, que é o grande ABCD do gráfico semanal e mensal. 5,49. Legal. Então essa é a primeira hipótese que eu tenho. A segunda hipótese já é um pouco menor, vamos dizer assim, que é justamente o primeiro momento que ele sente um suporte, ele faz esse movimento, que é muito parecido com esse, vai ser o nosso alvo de compra, vamos dizer assim, certo? Que é parecidíssimo com esse, tá? Mas aí ele ganha dois aspectos, certo? O aspecto número 1 e o aspecto número 2. A distância entre o 1 e o 2, os vermelhos aqui, é pequenininho, porque nós temos aqui, acho que são centavos, deixa eu colocar para vocês. Vamos colocar em números para refrescar minha memória. 1,49 aqui, 1,59, isso é 10 centavos de um para outro. Tá? Então há uma diferença pequena, que talvez fique grande se você pegar pré-gap aqui, aí fica R$2, mas eu vou excluir esse pré-gap e vou ficar somente com este cara, certo? E com este cara aqui, ó. 178. Bom. Tá. Então são esses três pullbacks vendedores que, na minha opinião, estão empurrando o preço para baixo. Empurrando o preço para baixo. De forma bem sincronizada. E aí os comprados, por sua vez, estão no máximo
refletindo essa compra aqui, ó, AB igual a CD. Bom, AB igual a CD, quase, e desde então nunca mais voltou. A última vez que voltou foi aqui, depois aqui no topo a gente vai dar uma olhadinha no intraday, depois aqui onde eu comecei, aqui teve um byte spike, certo? E aqui passou a diminuir, já não se repetiu mais, tá certo? Então essa força compradora de aproximadamente 1,63, aqui tivemos 1,62, tá? Ela se repetiu 2 vezes e não mais, porém, como for muito parecida uma das outras, será alvo, na minha opinião, caso e somente se o preço, a cotação do BPAN atingir aqui esse retângulo. Então, a partir desse retângulo, né, não sei onde vai ser o fundo, vamos supor que a minha opinião esteja correta e de repente ele faça aqui uma pernada de alta. Essa pernada de alta deve ter do seu fundo até a sua máxima 1,60 e um pouquinho. Aí depois, se ele vai começar a fazer zigue-zague para cima, né, a gente vai atualizando. Então, esse é um fluxo, certo? Esse é um fluxo. O outro fluxo é o que se repetiu mais, né, que é um pouco parecido com esse aqui, que é o cara que voltou nesse candle de dúvida, é o cara que voltou aqui, é o cara que quase voltou recentemente. Tá? Para entender um pouco melhor, tanto da queda como da alta, como a liquidez do bid se deu grande, aumentou, e a volatilidade também, o intraday pode ajudar. Não é sempre que ajuda, né? Muitas vezes piora, prejudica. Mas aqui a gente consegue ter um pouco mais de clareza para entender o que eu estou querendo dizer. Bom, os caras que começaram a vender foram esses daqui. Chegou nesse topo aqui em cima, certo? Desceu, 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 desceu. Desculpem o barulho ao fundo. E aí ele fez um A, B igual a CD, certo? Depois ele veio aqui, nessa região mais ou menos, onde ele completou aqui um AB igual a CD, aqui perto da região dos 10,30, por aqui. Aí ele faz esse topo aqui, certo? Vem e faz esse topo, aí eu projeto de novo, se eu não me engano 8,77, exatamente, 8,77, beleza, está próximo aqui. Aí do 8,77 faz esse topo aqui, vem para cá, 8,27, próximo de um fundo também, legal. Aí a gente vai tocando o barco, aqui em 8,62. Nesse momento eu postei vídeo dizendo, olha, beleza, a gente vence, aqui não tem problema, porque o fluxo que está caindo, ele está dando como 8,58, 8,62, 8,58. Só que abriu com gap. E sempre que toca de baixo para cima, já começou a fazer resistência. Tá? Então, esse cara aqui, abriu com gap, passa ele para cá agora. Bom. Certo? E ele vai aqui contemplar ou ser adicionado a essa região de 7,59 a 7,21. Então, essa queda é muito significativa para o fluxo atual do Banco Pan, bem como quando a gente vai tentar estudar a alta, né, as altas, esse cara aqui, ele é o que mais chama atenção. E eu expliquei ele no diário, mas fica meio difícil de ver. Eu acho que aqui, numa hora, fica mais fácil da gente estar enxergando ele. Tá certo? Que é simplesmente a gente ter a noção desse último fluxo, ou desse aqui. Bom, A igual a B, C igual a D. Bom, topo. Tá muito parecido com esse. Tá? Topo aqui. E aí, topo novamente em 9,96, certo? E agora aqui, muito próximo, certo? Não chegou aqui em 8,88, então está diminuindo o fluxo comprador, que é pior ainda. Mas se ele voltar,
É esse cara aqui que eu acho que a partir dessa região de retângulo, tendo o ápice mortal aqui em 6,95, mas eu acredito que fique realmente entre esses dois números aqui, 7,21 e 7,59, minha opinião, que deve voltar esse fluxo comprador. Tá? 8,25 já ganha aqui vermelho, resistência. Tá certo? Então, essa é a maneira que está o intraday do BEPAM. Interessante, né, a proximidade dessa LTA agora. Então, unindo, eu tenho duas LTAs agora. Tenho essa LTA e eu tenho essa LTA. A verde, obviamente, está mais próxima do preço. Mas eu queria mostrar para vocês, talvez aqui numa hora não dê, deixa eu voltar para o diário, que a última grande troca de mão na volatilidade foi justamente aqui, ó. Justamente nesse preço aqui, ó. Por quê, Bruno? Porque a mesma região de preço, ela funcionou como suporte e resistência. Então, rompemos, bom. Aí viemos aqui, suporte, resistência, suporte, resistência. Deixa eu trocar colocar um pouco mais forte, mais fraco, perdão. Aqui. Aí baixamos abaixo do 7,21, de baixo para cima, resistência. Até o 7,59, resistência. Aí suporte de novo, resistência 7,21. Aí rompemos. Aonde? Aonde foi resistência. Mais destaque para o 7,59. E aí aonde que foi usado como suporte? Bom, aqui. Rompemos de novo. Bom. Tá. Se a mesma voracidade, né, a mesmo apetite comprador, certo? O mesmo apetite comprador que aconteceu aqui, ó. Aqui. Tivesse acontecido nessa região aqui, nós não teríamos rompido aqui. Tá? Por isso que inverteu a tendência do intraday. Nós vínhamos dessa maneira, tomamos resistência, resistência, rompemos. Usamos a resistência como suporte. Viemos, tomamos resistência, rompemos. Quando testamos de novo a resistência rompida, opa, vazou. E aí quando tentou pegar ela de novo, ela voltou a ser resistência. Voltou a tentar ela de novo, voltou a ser resistência, de novo resistência. Então, na verdade, o que está bem claro para mim hoje é que aqui foi uma violinada. Que o verdadeiro topo está aqui. Certo? Então, o que me parece é que quem nós temos que seguir na venda está mais conectado com esse movimento aqui. Que aqui foi euforia. Então, muita gente realizou lucro aqui e não, de fato, entrou fluxo de venda. O fluxo de venda veio quando essa resistência, isso é a minha opinião, essa resistência foi testada. Então, o fluxo de venda, na minha opinião, veio quando essa resistência foi testada aqui. A partir daqui, para mim, é fluxo de venda e não realização. Tá certo? Porque se tivesse pessoas pro lado comprador, o negócio teria sido assim. Beleza? Legal. Feito isso, continuo com as minhas duas regiões. Né? Tomara que o meu seguidor aqui do TradingView tenha gostado. Eu espero que se fecharmos no semanal, aqui é ponto do semanal abaixo, fechar uma semana abaixo daqui, há uma atualização, mas cuidado com caudas aqui, certo? Então, movimentos do tipo ombro, cabeça, ombro são os que eu mais aguardo nessa região, e esse cara aqui pode ser uma cauda, certo?
no semanal, por exemplo. Então vamos esperar. Vou ficar de olho sim, tendo como, vamos dizer assim, pessimismo bruto aqui. Tá? Aqui seria a parte mais tensa em 5,49, é isso aí. Que é o ABCD de todo o padrão, contando com o topo eufórico aqui, tá? Certo? Fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.